A imagem popular de Cleópatra é frequentemente dominada pela figura da sedutora, uma rainha cuja influência se resumia aos seus relacionamentos românticos com figuras poderosas como Júlio César e Marco Antônio. Essa narrativa, amplamente difundida ao longo da história, tende a reduzir uma das mulheres mais formidáveis do mundo antigo a uma mera beleza exótica, obscurecendo a verdadeira fonte de seu poder e legado. É uma perspectiva que, embora cativante, apenas arranha a superfície de quem ela realmente foi. No entanto, por trás do véu do mito e da sensacionalização, reside uma arquiteta de poder e propósito, uma líder de intelecto aguçado e vontade inabalável. Cleópatra não era definida por sua beleza, mas sim por sua mente estratégica, sua capacidade política e sua liderança intransigente. Sua verdadeira força emanava de um domínio profundo sobre o conhecimento, da habilidade de negociar em múltiplas línguas e de uma compreensão astuta da dinâmica do poder. A história de Cleópatra, quando vista através de uma lente diferente, oferece um mapa para a autodescoberta e a maestria pessoal. Sua vida, repleta de adversidades e triunfos, pode ser uma fonte de inspiração para qualquer pessoa que busca superar obstáculos, cultivar influência e alcançar objetivos ambiciosos. Ao desafiar a percepção comum de Cleópatra, que a retrata principalmente por suas ligações românticas, o caminho se abre para uma compreensão mais profunda e empoderadora. Essa reinterpretação não é apenas uma visão histórica, é uma transformação na forma como se percebe o que é o potencial, sugerindo que, se a narrativa de uma figura tão conhecida pode ser reavaliada, o mesmo pode acontecer com a autoimagem e as capacidades de qualquer indivíduo. É uma jornada que promete revelar que a verdadeira força reside muito além das aparências superficiais. A mente por trás do mito. O intelecto com seu poder supremo. Cleópatra não era apenas uma rainha. Ela era uma intelectual de profundidade notável, cuja verdadeira força residia em sua mente cultivada. Longe da imagem simplista de uma governante que dependia apenas de sua beleza, ela era uma erudita. Sua educação abrangente incluía matemática, filosofia e oratória. E ela era influente em 9 idiomas, incluindo egípcio, grego, latim, hebraico e aramaico. Esse domínio de línguas e conhecimentos diversos não era um mero passatempo acadêmico, mas uma ferramenta estratégica fundamental para sua governança e diplomacia. A vantagem estratégica de sua aprendizagem contínua era imensa. A capacidade de Cleópatra de se comunicar diretamente com dignatários estrangeiros em suas próprias línguas, sem a necessidade de intérpretes, conferia-lhe uma vantagem diplomática incomparável. Isso permitia-lhe não apenas negociar com nuances e sutilezas, mas também compreender as culturas e perspectivas de seus interlocutores de forma íntima. Ao eliminar intermediários, ela construía confiança mais rapidamente e obtinha uma visão direta das suas intenções e contextos culturais de outros líderes. Essa comunicação direta era mais do que apenas falar palavras, era estabelecer uma conexão em um nível mais profundo, facilitando negociações complexas e forjando alianças cruciais. A capacidade de se adaptar e compreender diversas culturas através da linguagem é um testemunho de como o investimento em habilidades variadas, seja um novo idioma, a compreensão de diferentes culturas ou o domínio de uma nova tecnologia, expande a capacidade de influência, compreensão e adaptabilidade em um mundo cada vez mais interconectado, construindo empatia e uma vantagem estratégica. Conhecer essa parte da história de Cleópatra, nós
nos sentimos inspirados a cultivar o nosso próprio oráculo interior, através da curiosidade intelectual, abraçar a aprendizagem contínua, o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, que são elementos fundamentais para o sucesso pessoal e profissional. Isso implica ler amplamente, engajar-se em discussões diversas e buscar sempre compreender o porquê por trás dos fenômenos. O intelecto, assim como para Cleópatra, torna-se uma ferramenta mais poderosa. Se você está gostando de conhecer mais a respeito da história de Cleópatra e como podemos nos inspirar em suas lições, compartilha e curte esse vídeo, assim você ajuda o nosso trabalho. Dominando o palco. Carisma, influência e presença inesquecível. A influência de Cleópatra estendia-se muito além de sua beleza física, residindo em seu inegável carisma e na sua capacidade de comandar atenção e respeito. Sua presença era magnética e sua habilidade de influenciar homens poderosos como Júlio César e Marco Antônio não era um mero atributo inato, mas uma habilidade meticulosamente cultivada através do seu intelecto aguçado e compreensão estratégica. Essa seção busca desmistificar o carisma, apresentando-o não como um dom exclusivo, mas como uma competência que pode ser desenvolvida e aprimorada, tornando-a acessível a qualquer pessoa. A diplomacia de Cleópatra era uma verdadeira dança de persuasão. Ela utilizava suas habilidades retóricas e uma compreensão profunda da natureza humana para forjar alianças críticas e navegar por paisagens políticas traiçoeiras. Suas interações com os líderes romanos eram aulas magistrais de persuasão e influência. Ela conseguiu firmar alianças estratégicas com Roma, um império em ascensão, e demonstrou uma notável capacidade de afirmar sua autoridade e navegar pela intrigante política. Esses exemplos em ação revelam que seu carisma era sustentado por uma acuidade política afiada e uma vontade inquebrantável. A influência poderosa de Cleópatra foi um resultado direto de sua proeza intelectual. Ela sabia o que dizer. Combinada com sua confiança, ela sabia como dizer com convicção, e sua compreensão estratégica, ela sabia quando e para quem dizer. Não era uma característica superficial, mas um conjunto de habilidades holísticas. Para o indivíduo moderno, desenvolver uma presença marcante não significa imitar os outros, mas cultivar a autoconsciência, aprimorar as habilidades de comunicação e entender o público. Trata-se de alinhar a força interior com a expressão externa para criar um impacto genuíno e construir conexões significativas. Ao dominar a arte de sua própria narrativa, a pessoa pode desenvolver um estilo único de presença e comunicação. A autenticidade, a confiança e a capacidade de articular uma visão são cruciais para a liderança e a influência em qualquer domínio, permitindo que se crie uma presença verdadeiramente inesquecível. Resiliência diante do império, ambição e adaptabilidade. A vida de Cleópatra foi uma batalha contínua para sobrevivência e soberania, marcada por ameaças constantes, traições e pressão avassaladora de forças imperiais. Sua resiliência e determinação eram notáveis. Ela não apenas sobreviveu, mas também afirmou sua autoridade e navegou por intrigas políticas complexas, demonstrando uma vontade inabalável diante de inúmeros contratempos. Essa faceta do seu caráter revela a garra necessária para manter uma posição de poder, mesmo sob imensa pressão. A rainha egípcia era uma mestra da adaptabilidade estratégica, constantemente ajustando suas táticas, formando novas alianças e encontrando maneiras inovadoras de manter seu poder,
e proteger seu reino em meio a paisagens políticas em constante mudança. Sua capacidade de se ajustar rapidamente foi fundamental para sua longevidade no poder. Além das manobras políticas, ela implementou políticas econômicas e trabalhou para garantir rotas comerciais, demonstrando uma liderança prática e uma notável adaptabilidade. Isso ilustra que a resiliência não é apenas sobre suportar, mas sobre encontrar ativamente novas soluções e caminhos a seguir. A resiliência de Cleópatra não foi uma mera resistência passiva. Foi um processo dinâmico de adaptação proativa. Ela não apenas absorveu os golpes, ela respondeu estrategicamente, girou e inovou. Isso significa que a verdadeira resiliência envolve aprender com a adversidade, ajustar a abordagem e buscar ativamente novos caminhos. Em vez de simplesmente aguentar firme, para o indivíduo moderno, isso se traduz em abraçar os desafios como oportunidades para refinar estratégias, desenvolver novas habilidades e fortalecer a própria determinação, em vez de ser paralisado pelo medo ou pela derrota. E mesmo em sua derrota final, Cleópatra demonstrou um ato supremo de diligência. Sua escolha de acabar com seu reinado, em vez de ser desfilada como cativa em Roma, não foi um sinal de fraqueza, mas um ato final e poderoso de desafio e dignidade. Em uma situação onde todo o poder externo havia sido perdido, ela afirmou o único poder que lhe restava: o controle sobre si própria e sua narrativa. Ao escolher encerrar seu reinado, ela negou a seus inimigos o triunfo máximo de humilhá-la publicamente. Este foi um ato de profunda soberania e dignidade pessoal. Para o indivíduo contemporâneo, isso não promove danos a si, mas transmite a lição poderosa de que, mesmo diante de obstáculos intransponíveis, ou do que pode ser percebido como fracasso, sempre se retém a capacidade de definir a própria resposta, manter a integridade e moldar o próprio legado. É sobre o espírito de escolher o próprio caminho e recusar-se a ser uma vítima, mesmo quando o resultado é desfavorável. Seu próprio império. Lições do Nilo para a vida moderna. As qualidades que permitiram a Cleópatra governar o império milenar são princípios atemporais que podem ser aplicados à vida moderna. Traduzir suas forças centrais em conselhos práticos oferece um guia para o crescimento pessoal e a conquista de seus objetivos. Cultivar sua própria Cleópatra interior é possível seguindo os seguintes passos. Primeiro, intelecto estratégico. Abrace a aprendizagem ao longo da vida. Leia amplamente, envolva-se no pensamento crítico e busque novas habilidades. Cleópatra dominava múltiplos idiomas e diversas áreas do conhecimento. Então, comprometa-se a aprender uma nova habilidade este mês que possa expandir sua influência ou compreensão. Segundo, presença magnética e influência. Desenvolva suas habilidades de comunicação, pratique a escuta ativa, a fala persuasiva e a autoexpressão autêntica. A capacidade de Cleópatra de cativar e influenciar era lendária, isso porque ela tinha uma oratória magnífica. Como você pode se conectar intencionalmente com outras pessoas essa semana, ouvindo verdadeiramente e compartilhando sua perspectiva única? Terceiro, resiliência inabalável e adaptabilidade. Veja os contratempos como uma oportunidade para pivôs estratégicos. Cultive uma mentalidade de crescimento e aprenda a adaptar seus planos. Cleópatra navegou por intrigas políticas e implementou políticas econômicas inovadoras para proteger seu reino. Qual fracasso recente você pode reexaminar em busca de uma lição oculta ou uma nova direção estratégica? Quarto, ambição audaciosa e diligência.
Defina sua visão claramente e persiga-a com determinação inabalável. Mesmo diante da oposição, afirme sua diligência em definir seu próprio sucesso e narrativa. As alianças estratégicas de Cleópatra e sua escolha final de destino demonstram sua diligência. Qual é um objetivo ousado que você tem hesitado em perseguir? Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje? Para facilitar a aplicação dessas lições, vamos resumir as principais forças de Cleópatra e suas aplicações diretas na vida moderna. Primeiro, o intelecto estratégico de Cleópatra. Então nós vamos cultivar o aprendizado contínuo, buscando conhecimento diverso. A influência carismática de Cleópatra. Então vamos aprimorar a nossa comunicação e construir uma presença autêntica. Resiliência inabalável. Abrace os contratempos como oportunidades de conhecimento. Adapte-se estrategicamente. Ambição audaciosa e diligência. Defina sua visão. Afirme sua narrativa e tome decisões e ações decisivas. Assumindo o seu lugar de direito. Cleópatra, a última rainha do Egito, foi muito mais do que as lendas românticas sugerem. Ela foi uma mestra do intelecto, da influência e da resiliência. Uma líder cuja complexidade e profundidade foram ofuscadas por séculos de narrativas superficiais. Sua história, quando despojada desses mitos, revela uma mulher de poder extraordinário, forjado não pela beleza, mas pela inteligência, estratégia e uma vontade inquebrantável. As mesmas qualidades que permitiram a Cleópatra governar o império estão inerentemente presentes em cada indivíduo. O império de cada um pode se manifestar de diversas formas: uma carreira em ascensão, um projeto pessoal transformador, a construção de uma família ou, simplesmente, a jornada de viver a própria vida com propósito e autenticidade. Os princípios subjacentes da liderança e sucesso, pensamento estratégico, comunicação eficaz, adaptabilidade e ambição, são atemporais. A universalidade dos princípios do poder reside na constatação de que as motivações humanas fundamentais, como ambição, desejo de influência, necessidade de resiliência e as estratégias de lideranças eficazes, transcendem o contexto histórico. Ao reconhecer essa universalidade, o conceito de poder e liderança se democratiza, permitindo que cada um se veja não apenas como um observador da história, mas como um agente capaz de incorporar esses princípios atemporais de sucesso, independentemente de suas circunstâncias específicas. Agora eu tenho um desafio para você. Reivindique a sua própria coroa. É o momento de assumir o próprio poder, aplicar as lições de Cleópatra e perseguir ativamente o potencial mais elevado. Veja os desafios não como barreiras, mas como oportunidades para o crescimento e a inovação. A coroa aguarda você. Você vai reivindicá-la?